Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre mapas. Uma dúvida muito comum que o pessoal sempre pergunta aí na comunidade é o uso de mapas por CEP. É possível fazer, eu vou mostrar aqui que tem a opção ali do CEP, mas sinceramente eu peço que todos avaliem qual a utilidade de utilização do mapa por CEP. Na minha opinião, é uma informação muito inútil, porque um CEP no nosso país, até onde eu sei, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, coloquem aí nos comentários. O CEP é por rua. Então, aqui em Curitiba, onde eu moro, a gente tem uma rua que vai do centro, passa por 4 bairros e chega na outra cidade, na cidade da região metropolitana, ali em São José dos Pinhais. Então, a localização, o ponto no mapa, vai ficar em um bairro dessa rua, que não tem nada a ver com o endereço que você quer. Há cidades onde a cidade inteira é apenas um CEP no Brasil. Porque a cidade é pequena, então não faz sentido ter um CEP para cada rua. Então é um CEP para a cidade toda. Então também nessa cidade vai ficar localizado apenas um mapa. É um ponto no meio da cidade ali. Então a localização por CEP, na minha opinião, ela é bastante inútil. A gente tem várias opções para fazer mapas, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas opções, ok? Então, se você entrar no help.click.com e procurar por mapas, você vai encontrar aqui, ó, todas as informações, todas as propriedades do objeto mapa, as camadas e etc, ok? Eu vou usar, nesse exemplo aqui, o Google Earth Pro, e precisa ser o Pro por causa de um recurso importante que a gente vai usar. Então só joga lá no Google, né? Google Earth Pro, acessa o link, você vai cair aqui, dá uma conferida, tá? Ó, Pro, Google Earth Pro. E aí você vai fazer o download, concordar e fazer o download. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Se demorar muito eu acelero um pouco o vídeo para vocês não terem que ficar esperando. E aí observe que ele aparece aqui o aplicativo para fazer o download, tá vendo? Google Earth Pro com 1.3 MB. É lógico que esse não é o aplicativo, né? Isso aqui é apenas um... Vou colocar aqui na minha pasta downloads. Isso aqui é apenas um instalável que vai fazer o download. Então já fez aqui o download rapidinho, tá vendo? Vou executar. E aí uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês forem instalar qualquer coisa no computador de vocês, tá? Botão direito, executar como administrador. Se tiver que dar algum problema, já vai começar o problema aqui. Se você não tiver permissão de fazer instalação e etc. Se o teu computador estiver bem configurado, tiver tudo certo, você clica sim e ele vai executar o processo de instalação. Eu já tenho a instalação aqui feita, mas eu vou aproveitar e ver se ele vai fazer a atualização. E aí eu acelero o vídeo caso seja necessário, tá? Então está dizendo ali, ó, 26 segundos. Eu vou dar uma aceleradinha nisso depois, para vocês não terem que ficar esperando esse tempo todo aí de fazer o download. Mas agora que ele está baixando, né, e fazendo a instalação aí do aplicativo, depende do tamanho do vídeo também, como os outros vídeos eu pretendo não editar nada, cortar, vai natural, porque a gente pega vídeo pronto na internet, tudo funciona, né? Quando você vai lá, tudo dá certo, e aí a gente fica sem saber, que parece que só na nossa máquina que deu problema. Então eu pretendo deixar o vídeo na íntegra, mesmo que fique longo, tá? Vocês têm o recurso de avançar o vídeo, coloca em 1.5x, coloca em 2x aí a velocidade para assistir o vídeo, caso não tenha paciência de ficar esperando, né? Mas tá aí, ó. Como eu já tinha ele instalado, algumas configurações que eu faço sempre no meu computador já veio. E aí tá aqui a instalação do Google Earth Pro sobre o Google Earth. Tá aqui, ó, versão 7.3.2, ok? Google Earth Pro. A gente vai precisar de uma funcionalidade que tem só no Pro, só o Google Earth normal não tem. E quanto que eu pago pelo Google Earth? Cara, para uso pessoal, e até onde eu sei, ele é grátis. Para empresas tem lá os custos, e aí você adquirir a ferramenta, recomendo, né? Veja o licenciamento, veja com quem adquirir, mas o que a gente vai fazer aqui de uso, até de exemplo aqui de treinamento, né?
não precisa pagar nada, essa opção aqui ela é grátis, tá? E aí tem um limite de 2.500 consultas por dia, certo? A gente não vai precisar de tudo isso não, e se tivesse 10 mil clientes, era só em uma semana você teria todos os dados, né? Ok? Maravilha. Então, Google Earth instalado, vou aqui para o meu aplicativo, vou pegar aqui o gráfico. Eu já criei o aplicativo, tá? Não vou mostrar desde o início criando o aplicativo, em outros vídeos já tem aí ensinando a criar os aplicativos, então dá uma olhada aí nas playlists, dá uma procurada aí no canal que vai ter outros vídeos ensinando o passo a passo. Aqui eu vou partir já de um aplicativo pronto com os dados carregados, tá bom? Então vou pegar o objeto mapa, colocar ele aqui na tela, ele ocupa esse espaço da tela, eu vou ampliar um pouco aqui o tamanho dele, ó, tá vendo? E aí, quando eu crio o objeto mapa, eu tenho algumas configurações aqui do objeto, né? A aparência do objeto. Eu gosto sempre de marcar essa barra de navegação aqui, tá vendo? Que aparece. Então eu sempre marco essa opção aqui, ok? Eu posso, aqui no geral, colocar o título, né? Posso trocar a base do mapa, eu posso colocar uma base pálida aqui, ou deixar nessa base padrão mesmo. Tem outras configurações do mapa que só preciso ver. E aqui tem a camada. Na hora que eu defino aqui qual camada que eu vou escolher, ó, tem aqui camada de gráfico, camada de fundo, camada de densidade, né, que o pessoal chama de mapa de calor, mas é uma camada de densidade, camada de linhas, camada de pontos, camada de área. Como eu vou mostrar a questão dos CEPs, então eu vou fazer aqui uma camada de ponto. Em outros vídeos eu mostro as outras camadas, tá? Então, camada de ponto. Vou incluir, aqui é uma coisa interessante, você sempre vai usar como dimensão o que você quer que apareça quando você parar a bolinha do mouse, tá? Nesse caso aqui, eu quero que apareça cidade, olha lá, cidade do cliente. Eu tenho cidade do escritório, cidade do fornecedor, tenho estado, província, mas eu quero que quando eu parar o mouse em cima da bolinha, apareça o nome da cidade do cliente naquela bolinha. Então eu vou escolher aqui cidade do cliente. Como eu escolhi cidade do cliente, na localização eu tenho a opção de dizer se eu quero ver campos com latitude e longitude. Então, se eu clicar aqui, eu tenho que dizer qual é o campo da latitude e qual é o campo de longitude, porque eu posso ter esses dois campos separados no meu modelo de dados, ou eu posso ter um único campo que já me diz qual é a latitude e longitude. Observe que no escopo de localização está como automático, mas eu posso escolher aqui o tipo de localização e dizer que é um continente, por exemplo, que eu tenho nos meus dados, ou que é país, ok? Código postal, olha aqui a opção CEP e código postal, tá vendo? Mas como eu estou usando aqui a minha localização cliente, como que eu vou dizer que isso aqui é um CEP ou código postal? Eu teria que ter aqui o campo CEP, tá vendo? E aqui eu tenho duas opções de CEP, ó. Eu tenho um CEP formatado e um CEP que é numérico. E aí, quando eu escolho a opção de CEP, ele me diz o seguinte, ó, camada de ponto, os dados contêm geométricas inválidas, tá? Porque está aqui cidade do cliente. Então eu tenho que combinar essas informações de localização e eu tenho que ter os dados corretos para fazer isso. Porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma forma bem mais eficiente para fazer isso. Então eu vou voltar aqui para a cidade do meu cliente. Aqui eu vou deixar como automático. E eu vou dizer que aqui que eu tenho um campo país do cliente. Olha só. Tá? Aqui ele me avisa ó, que algumas localizações não foi possível ser encontradas por causa de acentuação, palavra errada, escrito com Z, com S, etc. Né? Mas a maioria das cidades foram encontradas. Então observe que eu não tenho, nesses dados aqui, nenhuma informação de latitude e longitude. Eu estou usando a cidade. Eu vou criar um objeto tabela aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Objeto tabela. E eu vou adicionar cidade do meu cliente. Para você ver o que eu tenho de informação. Observe que eu tenho só o nome da cidade. Ó. Tá vendo? Sem o estado. Isso também já dificulta ele localizar a informação correta, ou seja, os meus dados aqui não estão nada agradáveis, ó. Não estão me ajudando muito não. Então, quanto maior a qualidade dos teus dados, melhor vai ser a assertividade.
Esse daqui ele já não encontrou. Vamos pegar aqui São Paulo. Deixa eu limpar os filtros aqui. São Paulo. Vamos ver se ele vai para o lugar certo aqui. Olha lá. Tá São Paulo. Tá em São Paulo, beleza. Tá no meio do país, né? Pô, mas eu tenho clientes em vários lugares de São Paulo. Eu quero ser mais assertivo nessa localização aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo objeto aqui. Colocar aqui um título de endereços. Certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui a minha dimensão cliente ID. Então eu vou pegar aqui o meu código do cliente. Ok? Remover esse campo cidade aqui por enquanto. Olha só. Então eu tenho aqui a cidade do cliente. Eu tenho o meu nome do cliente. Aí eu vou ter aqui o meu endereço do meu cliente, que é o nome da rua com um número. Esse número podia estar separado em outra coluna e eu podia fazer uma concatenação, né? Eu vou ter o bairro. Olha só, eu não tenho o bairro do meu cliente, eu só tenho o nome da rua. Beleza. Eu vou ter a cidade. Então, o nome da rua, número, eu tenho a cidade. Eu tenho o estado, a província do meu cliente. Então, se eu tenho a cidade, eu vou ter um estado. Observe que algumas cidades aqui está sem o estado província, está nulo. E eu vou ter o país do meu cliente. Então eu tenho essas informações aqui, certo? Eu vou concluir e eu vou fazer o seguinte, ó, botão direito, exportar, exportar dados e baixar os dados aqui. Então ele vai abrir uma planilha do Excel, vou pedir para abrir aqui. Então eu tenho uma lista agora aqui, ó, com 93 clientes. Podia ser 10.000, né? Certo? Ó, somente os clientes do Brasil que está com o estado preenchido, tá vendo? Ah não, tem aqui em outro país também tá. Né? O São Paulo está preenchido, ok? E outros países não tá, ó. Estados Unidos está preenchido, o estado. Então meus dados, a qualidade dos meus dados aqui está bem baixa, está bem ruim, né? Mesmo assim eu vou pegar esse cara aqui, eu vou salvar como esse arquivo. Vou salvar aqui no meu computador. Unidade C. Clique Sense Analista Avançado. Exercícios. E eu vou salvar aqui, ó, no formato de CSV. No meu caso aqui tem o CSV UTF-8, mas poderia ser um CSV normal aqui, ó, CSV para Windows, Mac, né? Mas como eu já tenho a opção do UTF-8, por causa da acentuação, já vou usar essa opção. Se você não tiver, endereço dos clientes, tá? Endereços dos clientes. Clicar em salvar. Então eu salvei esse arquivo do Excel que eu exportei lá do meu clique. Né? Salvei em CSV. Vou fechar esse arquivo, o Excel, não preciso mais dele aqui. Certo? E aí eu vou aqui no meu Google Earth, certo? No Google Earth eu vou clicar em arquivo, importar, e aí essa opção importar só existe no Google Earth Pro. Né? Na mesma pasta lá, clique Sense Analista Avançado, exercícios, eu vou escolher aqui endereços dos clientes e clicar em abrir. E aí ele me pergunta, é um arquivo delimitado, é um arquivo de largura fixa, qual que é o separador do arquivo? É a vírgula? Deveria ser, né? CSV, como Separated Value, deveria ser o vírgula. Mas o nosso Excel em português, porque se o teu Excel tiver em inglês não tem esse problema, mas o Excel em português, ele gera o arquivo CSV com separador de ponto e vírgula. Então eu marco a opção outros e coloco um ponto e vírgula aqui. E aí ele já separa aqui corretamente as colunas do meu arquivo.
Putz, Adriano, eu tenho que fazer tudo isso para poder ter essa lista de endereços? Não. Você pode fazer isso pelo teu próprio sistema. De repente, dentro do teu sistema, onde estão os endereços, você já pode salvar um CSV separado por vírgula, tudo certinho, separado por tabulação. Então depende como está o teu arquivo. Eu estou dando a opção de você ler os dados no ClickSense mesmo e gerar um arquivo a partir do ClickSense para importar no Google Earth, entendeu? Mas se você já tiver o arquivo CSV com os endereços certinho, pode carregar. Outra coisa importante, eu gerei um arquivo com o ID do cliente para cada endereço. Então pode ser que o mesmo endereço esteja aqui duas vezes. Não faz sentido, tá? Como esses meus dados estão bagunçados, eu não preciso fazer assim. Eu posso ter só o código do endereço. E se eu tiver dois clientes no mesmo endereço, eu não preciso fazer essa consulta duas vezes. Eu faço a consulta uma vez só, combinado? Então agora eu vou clicar em avançar. Ele pergunta se o conjunto de dados não contém informações de latitude e longitude, né? E eu vou dizer isso, sim, eu não tenho latitude e longitude, exatamente o que eu quero buscar. Se eu tivesse o campo de latitude e longitude, eu poderia já plotar isso no mapa, no Google Earth. Mas o que eu quero é que o Google Earth pegue a latitude e longitude para mim. Então eu vou clicar em avançar. Ele pergunta se o meu conjunto de dados contém um único campo de endereço ou se o campo de endereço está dividido em vários campos. Ou seja, ó, endereço, cidade, estado e país. Está dividido. Então eu tenho que marcar essa opção de baixo. Dizer qual é o campo que tem a rua, que é aqui o caso endereço. Qual é o campo que guarda a cidade, que é aqui a cidade. Qual o campo que guarda o estado, que é o estado província. Qual o campo que guarda o CEP. Então, se eu tivesse uma lista de CEPs, eu poderia usar isso aqui também para localizar o CEP e montar o mapa por CEP, ok? Igual lá no Click também, se eu tenho o nome da rua, a cidade e o CEP, eu posso usar essas informações para plotar no mapa, não precisaria de latitude e longitude, ok? Vamos seguir aqui, país é país cliente, e aí eu vou clicar em avançar. Ele identifica aqui os tipos de dados, perfeito, sem problema nenhum. Eu vou clicar em concluir e aí ele vai fazer a busca na base de dados lá do Google, localizando cada endereço. Tem um detalhe aqui que é super importante, que vocês não podem esquecer de fazer para poder facilitar a tua vida na hora de carregar esses dados lá no ClickSense de volta, ok? Veja que ele carrega bem rápido, apesar de ser 93 endereços só, né? O que eu gosto do Google Earth é exatamente essa opção aqui que ele me diz, olha só, esse endereço aqui ele não encontrou, então eu posso inserir um endereço novo aqui, tá vendo? Olha só, vou tirar aqui, ó, Berlim, tirar esse nome aqui, deixar só o nome da cidade, vou dizer que é esse nome aqui, ó, vou dar um OK. Ó, reparo de codificação falhou, ou seja, o endereço novo que eu coloquei também não existe. Então eu posso fazer o ajuste um a um aqui de todos os endereços não encontrados. Observe que esse endereço aqui, ele diz, ó, você quis dizer, sabe lá no Google quando você procura uma coisa e ele tem sugestões? Então ele deu algumas sugestões aqui, ó. Quer dizer que esse endereço aqui, vamos supor que o endereço correto seja esse aqui, ó. Então eu posso inserir um novo. Mas eu vou dizer que tá, beleza, estava errado mesmo, o nome correto é esse aqui, ó. E vou dar um OK. Olha lá, reparo bem sucedido. Então eu posso ajustar todos os endereços, ó. Você quis dizer aeroporto, aqui, ó. E aí eu vou ajustando todos os endereços, ok? Depois disso eu dou um OK. E aqui está a parte mais importante nesse nosso trabalho aqui de enriquecimento desses dados, que é, quer aplicar um modelo aos seus recursos absorvidos? Eu vou dizer que sim. E ele vai me perguntar qual modelo. Observe aqui que eu já criei alguns modelos, mas eu vou dizer que eu quero criar um modelo novo. Eu sempre crio um modelo novo, tá? Mesmo eu já tendo um modelo, pelo seguinte, no modelo novo, eu vou dizer aqui qual é o campo que eu quero definir como nome. Ou seja, qual é dos dados do CSV que eu carreguei, qual é a coluna que eu vou usar para colocar como nome do ponto no mapa. Isso é importante para que eu possa definir qual é a chave que eu vou usar para associar essas informações no meu aplicativo lá no Click. Então eu vou escolher aqui o nome
cliente ID, mas eu poderia ter excluído aqui nome do cliente. E a gente sabe, né? Se eu tenho o código, para que eu vou usar o nome? Então eu vou usar o código. Eu vou usar essa coluna aqui, ó, cliente ID, que vai ser o nome do meu ponto aqui no Google Earth. Quando eu exportar esse arquivo, eu vou poder vincular isso lá com meus dados. Beleza? E aí você tem aqui a opção de cor, ícone, altura. Porém, essas informações aqui no clique, elas são irrelevantes, serve para nada. Só serve para deixar mais bonitinho aqui no Google Earth. Eu vou mudar aqui, ó, colocar uma cor aqui laranja, né? Então os pontos do meu mapa vai ter a cor laranja e aí eu vou dar OK, certo? Ele pergunta se eu quero salvar esse endereço. Eu já tenho um aqui que eu fiz antes, eu vou clicar em salvar. Deseja substituir, sim. E quando eu marcar aqui, eu vou ter todos os meus pontos no mapa. Olha só, endereços do cliente CSV, endereços do cliente, e aí eu tenho aqui todos os clientes encontrados. Vou dar 2 cliques aqui no número 1 e vamos para a água. Por quê? É aquele endereço que não foi encontrado. Como ele não foi encontrado, a latitude e longitude dele é 00, que é ao encontro das duas linhas. Ok? Vamos pegar aqui o cliente número 7, se não me engano, se não me falha a memória. Olha só. Rua dos Morros. Rua do quê? Muritis 878 em Recife. Olha lá. Dá um tchauzinho pro pessoal lá na janela. O pessoal do prédio vai estar incomodado aí, porque a gente está chegando muito próximo do prédio, né? Olha aí. Número 7. Vamos ver onde está o número 8. Quer ver que o número 8 deu água? Vamos lá. Não, o número 8 está na Espanha. Está em Madrid. Olha lá, mas não deu água. Tá vendo? Vou pegar aqui o número 23. Número 23 deu boa. Na França. Vamos dar uma olhada na rua desse endereço aqui. Aí. Tá aqui onde está o endereço do nosso cliente. Então, a precisão muito boa desde que eu tenha os dados limpos, né? Que eu tenha os dados corretos. Ok? Tá, maravilha. Já temos aqui todas as latitudes e longitudes. O que a gente faz? Outra dica de ouro aqui para vocês. Olha só. Eu posso clicar com o botão direito aqui e o meu arquivo X, meu arquivo KML, eu ia dizer XML, mas o meu arquivo KML vai ter mais nós. Só vai me atrapalhar a vida. Então eu clico aqui, ó, nesse nó aqui, e eu clico em salvar lugar como. E eu posso escolher se eu vou salvar como KMZ. Lembrando que KMZ é a mesma coisa que um KML, porém zipado, né? É um arquivo que tem imagens, links, cores e etc. Tudo compactado, por isso é um KMZ. Mas dentro de um KMZ, se eu abrir em qualquer software de compactação de dados, ele vai estar o KML lá dentro. Mas eu não preciso salvar nesse formato de KMZ para depois descompactar. Eu já salvo direto como KML. E aí eu tenho um arquivo, endereços dos clientes.kml, que eu já tinha salvo antes, né? Mas eu vou salvar por cima aqui, substituir. Ok? E aí, voltando aqui no meu ClickSense, onde eu tinha o meu objeto mapa, eu vou clicar aqui em adicionar dados, desculpa, aqui em dados, né? Dados, adicionar dados. Meu computador. ClickSense analista avançado. Exercícios. Endereço dos clientes.kml. E aí eu tenho aqui, ó, primeira coluna, o número 1, que é o código do cliente. Segunda coluna, as latitudes e longitudes exportadas lá do KML.
Por que, que ele já está com o nome bonitinho aqui? Porque eu já tinha carregado esse arquivo antes, né? Então já está aparecendo aqui, ó, cliente ponto, cliente área, cliente linha. Nenhum desses daqui me interessa, porque eu não criei nem área nem linha. Eu poderia ter criado dentro do mesmo KML polígonos, né, de área e linhas para rotas, não criei. E aqui, chamar isso aqui de cliente ID. Olha lá. Então, cliente ponto, cliente ID, cliente ponto. É as duas colunas que eu preciso. Eu vou clicar em adicionar dados. E eu vou ter aqui o meu arquivo clientes.kml. Ok? Como eu já tinha criado essas informações, ele vai carregar aqui, ó, tá vendo? Cliente ID, então cliente KML.cliente ID e cliente pontos, que são as duas colunas que a gente carregou. Por que, que eu criei essa outra coluna aqui, que é um campo calculado? Então eu cliquei em adicionar campo calculado e chamei essa coluna de CID com a conversão. Eu preciso fazer isso para poder criar a chave entre os meus dados. Ó. Num cliente ID KML cliente ID. Converter ele para número. Isso vai aumentar a probabilidade de chave entre o meu arquivo KML e o meu ID de cliente, já que o meu ID de cliente vem do banco e ele vem como numérico. Okay? Isso, deixando os dois tipos de dados da mesma forma, aumenta a probabilidade e ele gera a sugestão de chave. Então, deixa eu fechar aqui, voltar para cá. Ó. Então, o meu cliente KML faz chave com a minha tabela cliente ID através da coluna cliente ID. Então, eu estou com os dados associados. E, lógico, o meu cliente se associa, também faz chave com a minha tabela de pedidos. E aí eu vou saber qual o total vendido, frete e etc. Por cliente. Tranquilo? Depois fazer essa ligação, clique em carregar dados. Editar a pasta. E aí eu venho aqui na nossa pastinha que a gente estava trabalhando. Ao invés de usar a cidade do cliente, eu vou até excluir essa camada aqui e criar outra. Ó. Criar uma camada de ponto. Aqui eu vou dizer que eu quero usar o nome do meu cliente. Ou poderia ser o endereço dele, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui o nome do meu cliente. Tá vendo? E aí observe que no mapa não carregou o que eu queria. E aí eu venho em localização e eu pego aqui o campo cliente ponto. Então agora eu tenho aqui, ó, todos os meus clientes. Aqueles que deram água, lembra? Estão aqui. Vamos pegar o cliente 7 ali. Olha lá. Em Recife. Vou fazer o zoom aqui, fica melhor. Cliente 7. Então eu tenho aqui a localização de todos os meus clientes. Então eu posso pegar aqui o campo valor líquido, olha só, colocar aqui no mapa e eu vou usar na camada de ponto dimensionar por soma do valor líquido. Daí eu pego, faço a mesma coisa, usar na minha camada de ponto cor por medida soma do valor líquido. Então agora eu já tenho na nossa camada aqui onde que eu vendi mais.
Quero pegar aqui só onde teve essas vendas aqui. Isso. Ah, teve aqui também, ó. Teve venda aqui também, dentro dessa faixa. Onde mais vendeu foi em São Paulo. Esse cliente aqui, cliente 63. E claro, quanto mais corretas as informações você tiver, melhor vai ficar a localização no mapa. Mas na hora que você escolher um cliente, você vai ver exatamente em que lugar do mundo está aquele cliente. Podemos acrescentar aqui uma lista com o nome dos produtos. E ver onde cada produto mais vendeu também. Tranquilo? Era isso, pessoal. Então a dica principal era essa aqui: criar uma tabela, botão direito, exportar dados, salvar com arquivo CSV, importar no Google Earth, botão direito, exportar como KML e adicionar e associar o teu modelo de dados. Tranquilo? Fiquem ligados aí, gostou, dá um joinha aí no vídeo, né, para eu saber que vale a pena gravar mais vídeos com dicas para vocês. Eu faço novos vídeos mostrando detalhes de camadas, latitude e longitude em campos separados, outras propriedades do gráfico. Tranquilo? Espero que goste, espero que seja útil e que possamos gravar mais vídeos aí para vocês. Grande abraço e até o próximo.